Irmãos, eu quero dizer que quando a gente vai preparar uma mensagem, né, fazer todo o esquema de um culto, eu creio que o pastor também pensa assim, a gente pensa, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Espírito Santo, né, fala comigo, fala, né, no louvor, com os irmãos, ministra, Senhor, né, que tudo seja assim. Irmãos, e às vezes a gente fica, ai, meu Deus, mas será que é isso mesmo que eu preparei? Será que é isso mesmo que eu estou falando? Será que é isso mesmo que o Senhor quer falar? E quando a gente chega aqui na igreja e a gente vê, irmãos, a forma tão maravilhosa como o Espírito Santo conduz as coisas, eu já começo a pregação querendo chorar. É muito lindo, irmãos, a gente ver a forma como o Espírito Santo, independente do que eu falei para você, ou para quem cantou, ou para quem fez qualquer coisa, como o Espírito Santo ele age, ele vai ministrando, ele vai coordenando as coisas, e ele vai ligando tudo. E é tudo da forma que a gente, né, pensava em fazer, mas nem imaginava que seria daquele jeito. Porque é o Espírito Santo agindo no nosso meio, agindo na direção do culto, na direção do louvor, naquilo que é falado, naquilo que é ministrado, naquilo que é cantado. Então, irmãos, é maravilhoso. A gente vai começar a nossa mensagem hoje. A gente está continuando no estudo de Êxodo, né, que a pastora falou. E hoje a gente vai para o capítulo 17. A gente já avançou 17 capítulos. Se você perdeu alguma coisa, volta, dá uma olhada. Se você não assistir, pelo menos dá uma lida, para você se situar até onde que a gente já chegou aqui. E o tema da mensagem de hoje é sobre a batalha pertence ao Senhor. E a gente viu, né, o povo saiu do Egito, o povo foi livre, algumas coisas já começaram a acontecer. Irmãos, eles estavam livres, mas eles estavam a caminho da terra prometida? Sim, mas não só. Eles estavam a caminho de conhecer melhor o Senhor. Eles estavam a caminho, irmãos, de conhecer a Deus e de Deus ensinar a eles como ter fé nele, como buscar ele, né, como confiar nele. E aí eles saem do Egito e já enfrentam a primeira batalha. E a gente vai ler sobre essa batalha, irmãos. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 17. Amém? Mesmo que apareça aqui, irmãos, abra na sua Bíblia para você acompanhar também. Quem não trouxe a Bíblia, olha lá. Então, eles vão enfrentar a sua primeira batalha. Mas Deus vai dar a vitória para eles, sabe por quê? Porque Deus é o nosso general e é aquele que luta por nós. E a gente vai descobrir muitas coisas sobre isso nessa noite. Então, Êxodo, capítulo 17, no versículo 8 ao 16, fala assim. E sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, olha, escolhe alguns dos nossos homens, né, que lute contra os amalequitas. Amanhã eu tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi, então, lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, eles subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas que venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, colocaram embaixo dele, para que nela se sentasse. Arão e Ur, eles mantinham as mãos, né, eles mantinham erguidas as mãos de Moisés, de um lado, né, um de cada lado, de modo que as mãos permanecessem firmes até o pôr do sol. E Josué ele derrotou o exército amalequita ao fio de espada. Depois o Senhor disse a Moisés, escreva isso num rolo como memorial, declare a Josué, que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe o Senhor é minha bandeira. E jurou, pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Amém? Irmãos, então esse povo, eles saíram do Egito e já foi aquela coisa, né? Eles já saíram e já foi difícil, e teve as pragas, e aí já de cara já encontraram com o Mar Vermelho, e coisas foram acontecendo.
E aí, quando eles vão passar por esse deserto de Refidim, eles encontram esse povo, os amalequitas. Eles eram descendentes de Amaleque, que eram bisnetos que era neto de Esaú. Era um povo que vivia no deserto. Mas por que esse povo queria guerrear contra eles? Lá naquele deserto de Refidim, existia 2 oásis. Irmãos, o que é muito, muito precioso no deserto? Água. Sem comida, a gente até caminha um pouquinho de dia, né? Mas sem água, mas, irmãos, principalmente no deserto. Imagina aquela sequidão, só tem terra, só tem areia. Não tem um centro para a gente comprar uma garrafinha d'água igual aqui, né? Quando qualquer minutinho que você anda para um lado, dá um centro bem ali. Você vai lá e compra uma garrafinha d'água, mas no deserto não é assim, né? Então, o povo foi para lá, e aí eles não queriam que o povo de Israel usasse aquilo. Irmãos, aquilo era uma disputa mais do que por um poço de petróleo hoje em dia, porque era o que ia dar subsistência para aquele povo. Então, eles não queriam que eles usassem daqueles 2 oásis, porque também eram os únicos 2 oásis da região. Então, eles decidiram guerrear com ele, daí que pensaram assim, vamos matar esse povo, acaba, resolvemos tudo, ficamos com o oásis só para a gente. E eu queria pedir para o pastor colocar a primeira imagem para a gente. A gente vai ver uma imagem aqui agora. E esse povo foi ter uma luta contra os amalequitas. E uma pergunta que eu faço para vocês é a mesma que eu faço para mim. Como que você luta as suas batalhas? Pensa aí na sua cabecinha quando você está passando uma batalha, quando você está passando uma luta, como que é que a gente faz? Como que a gente luta as nossas batalhas? E a gente vai aprender um pouquinho sobre como lutar melhor as nossas batalhas com esse texto, que a gente acabou de ler em Êxodo. E eu quero falar sobre esse texto, irmãos, 3 verdades que nós aprendemos com ele. Com o texto de Êxodo 17. A primeira verdade que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que Deus ele está conosco mesmo em meio às lutas. Nos versículos antecedentes, precedentes a esse Lucas 17, que a gente leu do 8 para frente, irmãos, o povo eles já estavam enfrentando uma falta de água, antes mesmo de chegar lá. E esse povo era um povo que reclamava bastante. E a paciência deles era desse tamanho. Acontecia uma coisa e eles já se desesperavam imensamente. Eu não falo de mim, não. Quando acontece uma coisinha desse tamanho, o que a gente faz? Desespera já imensamente do nada, né? E esse povo desesperava, irmãos, desesperaram imensamente por causa de tudo. Antes deles chegar lá nesse deserto, eles já tiveram um problema por causa de água. Eu acho que eles pensam assim, nossa, chegamos aqui tem 2 fontes de água, agora todo o nosso problema vai estar resolvido em respeito à água, porque tem 2 oásis aqui, então, pelo menos uma parte do nosso problema está resolvido. Aí pega e vem o rei dos amalequitas e fala, aqui não, aqui no meu oásis ninguém vai beber água. Então, desde que eles saíram do Egito, irmãos, eles já estavam enfrentando lutas. Deus estava com eles no Egito, Deus estava com eles na saída, Ele continuava com eles no caminho, mas eles estavam enfrentando lutas. Eles falaram assim para Moisés, nossa, você nos trouxe aqui para quê? Para morrer? Moisés ele falou para Deus, eu não sei o que eu faço, esse povo só falta me apedrejar. Tamanha era a situação que aquele povo estava vivendo. Aí eles continuam a caminhada deles e encontram com quem? Encontra com o rei, amalequita, que do nada resolve guerrear contra eles. Então, desde a saída, irmãos, eles estavam enfrentando luta. Mas você sabe o que eu aprendo com esse texto, irmãos? O Senhor estava com eles, como eu falei, lá no Egito, mesmo quando eles eram escravos, quando eles saíram, quando eles atravessaram o mar, quando todas as coisas foram acontecendo. E o que eu aprendo com isso, irmãos, é que uma vida sem lutas, sem adversidades, perseguições, ela não faz parte de uma vida verdadeira com Deus. Não é isso, irmãos, que a gente encontra na palavra de Deus. Não tem respaldo bíblico a gente viver uma vida dessa forma.
E quando a gente olha para a palavra de Deus, gente, a forma como Deus esteve com esse povo, que a gente lê na narrativa bíblica, é tremenda. As coisas que ele fazia imediatamente à necessidade que aquele povo apresentava no meio do deserto. Deus estava com eles, colocava uma coluna de fogo para esquentar de noite, uma nuvem de dia para proteger do sol, porque no deserto o sol não é brincadeira, né, irmãos? E Deus estava com eles, mas eles não ficaram livres de passar a luta. Ah, não, agora nós saímos do Egito, a gente vai caminhar daqui à terra prometida e vai ser uma maravilha. Não vai, vamos caminhar o tempo inteirinho cantando e vai ser só bênção. Porque quando a gente pensa, irmãos, em viver esse tipo de evangelho, aonde tudo é mil maravilha, não tem luta, não tem perseguição, não tem adversidade, não tem nada, não é o evangelho de Cristo. E não é o que a gente encontra na palavra de Deus. É o evangelho segundo eu mesma. Segundo aquilo que eu mesmo quero para a minha vida. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, irmãos, quando a gente olha para toda a narrativa bíblica, quando a gente olha para todos os personagens da Bíblia, que nos ensina tantas coisas, a gente não encontra respaldo para uma vida dessa forma. E eu quero ler aqui com vocês, em João, capítulo 16, no verso 33. Quem sabe de cor pode falar. João 16, 33 diz assim, olha... E lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem falou essas palavras? O próprio Cristo. O próprio Cristo, irmãos. Ele mesmo que falou, no mundo nós teríamos aflições. Mas era para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, a gente teria aflições. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 11, fala assim, olha, Paulo falando para Timóteo, as perseguições e os sofrimentos que eu enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quanta perseguição eu suportei, mas de todas essas coisas me livrou o Senhor. Ele passou por perseguições, ele passou por tantas coisas, irmãos. Quem lê as cartas paulinas vê todas as coisas que aconteceram com o apóstolo Paulo. Chibatada, navio naufragado, prisão, tudo... doenças no corpo dele, tudo que você possa imaginar, dificuldades na pregação do evangelho, coisas que ele enfrentava de cidade em cidade, mas Deus estava com ele. Então, não tem como a gente olhar para a palavra de Deus e achar que esse evangelho, onde não tem luta, onde não tem embate, não tem combate, não tem enfrentamento, não tem... É só esse evangelho que muitas vezes é vendido, irmãos, onde tudo é bênção, onde tudo é maravilhoso e nada vai acontecer. Não, irmãos, ele não encontra respaldo na palavra de Deus. Salmo 34, 19, o salmista Davi fala assim, olha, o justo, ele passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Irmãos, quantas adversidades o rei Davi passou? Dentro da sua própria casa, em lutas com outros povos, né, em lutas contra o seu próprio povo, né? Ele passou por tantas coisas, irmãos, mas ele mesmo disse, né? O justo passa por muitas mais adversidades, mas o Senhor a livra de todas. Quer dizer, irmãos, a gente conhece Davi como o quê? O homem segundo o coração de Deus. Mas nem por isso, irmãos, ele deixou de passar lutas e ele deixou de passar dificuldades. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, do 5 ao 6... é um versículo que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Corinto, que ele fala assim, olha, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Tito chegou dando boas notícias para ele, fazendo aquilo que ele tinha pedido para Tito fazer, para trazer, e Deus consolou o coração do apóstolo Paulo. Mas o que ele passou?
muitas aflições, lutas por fora. Lutas por fora, irmãos, era luta mesmo, era apedrejamento, era gente querendo expulsar ele de uma cidade, temores por dentro, que é aquele temor que a gente sente quando alguma coisa está acontecendo e você não sabe o que vai acontecer. Mas Deus, que conforta os abatidos, o consolou. Quer dizer, ele não ficou isento dessas coisas, mas o Senhor estava com ele. E Israel, irmão, estava aprendendo de uma forma bem prática como que era a caminhada com o Senhor. Ele estava aprendendo a crer no Senhor, ele estava aprendendo a conhecer o Senhor, ele estava aprendendo a ter fé no Senhor, do mesmo jeito que é a nossa caminhada com Deus. A segunda coisa, irmãos, que eu aprendo com esse texto é que o apoio mútuo, ele faz toda a diferença e lutar sozinho não é algo para o qual Deus nos chamou. Amém? O apoio mútuo faz toda a diferença e lutar sozinho não é algo para o qual Deus nos chamou. Quando Moisés estava lá lutando e ele estava intercedendo pelo povo, ele já era velho, os braços pesados, cansava, e aí o braço de repente caía e o Senhor queria que ele continuasse intercedendo. Eu lembrei, irmãos, quem já lembrou aqui quando às vezes tem umas irmãs que ficam lá atrás orando para a gente ficar com o braço em pé assim 1h30 do culto, né, para a gente ficar intercedendo? Gente, não dá 10 minutos de intercessão, o braço da gente já está pesado. Imagina durante toda aquela batalha. Imagina durante toda aquela... Isso é porque a gente, que é novo, entre aspas, né? Imagina Moisés. Imagina o tempo que demorou toda aquela batalha em campo. E Arão e Ur, eles estavam dando a Moisés apoio. Tanto o apoio físico, quanto o apoio espiritual. Né? É um exemplo para nós, irmãos, de como a gente deve apoiar também os nossos líderes em oração. Está fazendo errado? Ora. Está fazendo certo? Ora para continuar fazendo certo. Do mesmo jeito que Arão e Ur fizeram, a gente deve fazer. E não só... Isso é um exemplo que eles fizeram com o líder, irmãos. Não é só com os nossos líderes, é também com os nossos irmãos. Eu quero pedir o pastor para colocar a segunda imagem. Essa imagem, eu achei ela tão linda, irmãos. Olha Moisés no monte, e ele estava em pé, eles providenciaram aquela pedra, colocaram ele sentado na pedra, que ele já descansava um pouco o corpo, não ficava só em pé. E aí um segurou o braço dele de um lado e o outro segurou o braço do outro lado. Não é uma coisa bonita de se ver? Os três lá se ajudando, orando, intercedendo, apoio físico e apoio espiritual que estava acontecendo ali. Irmãos, nós somos membros da mesma família de Cristo, da mesma família. E nós não fomos chamados para lutar sozinhos. Eles tiveram, naquele momento ali, eles tiveram a atitude e a intencionalidade de fazer as coisas. E eu já falei isso para algumas pessoas que eu conheço, irmãos. Às vezes, eu preciso ter mais intencionalidade, porque eu sou uma pessoa que... Eu gosto de estar sozinha. Não é uma coisa que me incomoda demais. Nossa, eu não consigo ficar sozinha. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. A gente muitas vezes chega, principalmente se a igreja for nova, senta lá no canto. Né? Ixi, por muitos anos eu sentava na última das últimas cadeiras da igreja. E a gente fica lá no nosso canto e não se envolve como igreja. A gente não se envolve um com o outro. E não é para estar sozinho, irmãos, é para estar junto. É uma unidade. Sabe aquela história que o Júnior contou no louvor, a primeira, da menina que estava grávida e o bebê estava virado? Irmãos, é para isso que nós, como igreja, fomos chamados. Ele poderia ter recebido uma ligação, uma mensagem, sentiu aquilo, ficou lá com aquilo para ele, sozinho, foi lá, sei lá que instrumento que ele tocava na banda, foi lá para o teclado. Para o teclado não era, que o teclado era o irmão Amaral. Foi lá para o instrumento que ele trocava, sentiu aquilo lá sozinho, passou lá aquela dificuldade, alguém percebeu, meu irmão, parece que você não está bem. Não, estou bem. Quantas vezes a gente já não fez isso? Eu sou mestre em fazer isso. A gente vai passar, irmãos, a luta e a dificuldade sozinho. Mas não é para isso que a gente é chamado como igreja. Isso não é ser igreja, isso não é o papel da igreja.
Ele foi lá, chamou os amigos dele de banda. Está certo que ele não tinha intimidade com a igreja inteira, mas chamou aquelas pessoas que estavam com ele e compartilhou algo que estavam precisando. Talvez, se precisasse de um apoio físico, não, espera aqui, eu ligo para o meu pai ali, ele vai lá com o carro e leva ela alguma coisa. Às vezes, você está precisando de algo que seja físico, não é oração, não é intercessão, não é alguma coisa. Se a gente não conta para ninguém, não tem como a pessoa saber. Como que a pessoa vai saber que você está precisando de uma carona, que você está precisando de um remédio, uma coisa? Eu contando para a Daniela uma dor que eu estava sentindo, ela me ofereceu um remédio que ela tinha na casa dela, mas ela nunca me ofereceu o remédio. Se eu não compartilhasse com ela, essa semana eu passei isso, estou sentindo dor tal e tal, ela, eu tenho um remédio tal aqui, vou te arrumar. Porque a gente é para estar junto, em unidade, mas a gente, na maioria das vezes, está sozinho. E ninguém está sabendo o que a gente passa, e ninguém está sabendo o que a gente precisa, e não tem apoio. E talvez a pessoa já está lá com os braços caídos, irmão, já não tem mais força, mas também não tem o apoio de ninguém, porque ele também não procura apoio de ninguém. Eu quero ler aqui com vocês em Eclesiastes, no capítulo 4, do verso 9 ao 12. Essa passagem, irmãos, ela é muito, muito preciosa. Ela fala assim, olha, é melhor ter a companhia de dois, né? É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudar a levantar. Mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. Você é sozinho, você não tem ninguém, você não se relaciona com a sua igreja, com a sua comunidade. Pobre do homem que cai, não tem com quem o ajude a se levantar. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, vai manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho, ele pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Amém? É melhor serem 2, irmãos, do que serem 1. E esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. A gente deveria ser igreja dessa forma, irmãos. Existem pessoas que estão passando necessidade, tem alguma urgência que precisa ser suprida. Muitas vezes é urgência física, às vezes é urgência alimentar, da natureza que seja. E a gente simplesmente ignora isso, porque a gente não sabe. Eu sei, irmão, que eu também já fiz isso. Chegar na igreja, sentar lá atrás, no último dos últimos, que a hora que o culto acabar, está mais perto da porta. Abriu a porta, você vaza correndo e vai embora. Você não conversa com ninguém, você não tem intimidade com ninguém, você não tem comunhão com ninguém. Irmãos, infelizmente, isso não é ser igreja. Infelizmente, não é essa igreja a gente vir aqui, sentar sozinho, ir embora sozinho, não ter comunhão de espécie alguma. Isso, infelizmente, irmãos, não é essa igreja. Não é o papel da igreja, não é para isso que é chamado. Eu sei que, às vezes, a gente tem urgência. Irmão, tem dia que o culto acaba, eu já saio correndo. Renato, vamos embora, cata os meninos, porque eu tenho alguma coisa para fazer. Isso é normal, irmãos. Mas nós somos chamados para estar juntos, para viver em unidade. Romanos 15, 5, vai falar assim, olha, Romanos capítulo 15, versículo 5. O apóstolo Paulo, falando aos romanos, ele diz assim, olha, Deus que conceda perseverança e ânimo, e deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. Ele estava falando isso para os romanos, em respeito à convivência lá em Roma dos judeus com os gentios. Porque era para eles viverem em unidade, porque agora eles eram um povo só, eles eram a família de Cristo. E eu quero encorajar você, irmão, cada um de você que está aqui, nós como igreja. Irmãos, não passem a dificuldade sozinhos. Eu já falei isso aqui em outras pregações, em outras oportunidades que eu tive. Não, se você precisa de alguém para colocar uma pedra debaixo para você sentar, para segurar seu braço de um lado, para segurar do outro, não passe isso sozinho. Procure o pastor, procure um irmão que você tem mais intimidade na igreja. Ligue para alguém que você conhece, que você tem um número no seu celular. Venha aqui, fale com alguém. Irmãos, é para isso que nós estamos reunidos aqui. Nós somos
uma família. Não é assim na nossa família sanguínea? Não é assim? Tem alguém com problema, fala, mãe, liga para a Sônia, um dos filhos, estou com problema. Vamos ligar para minha mãe, ver o que ela ajuda, que ideia que ela dá para nós, o que ela resolve. Não é desse jeito a gente, quando é família? A gente não liga para a nossa família para pedir ajuda, ou para ver ou que seja, mãe, ora por mim, o negócio está feio, alguma coisa. Da mesma forma, irmãos, nós somos família de Cristo. Nós somos uma família e uma unidade. E é assim que nós deveríamos viver. Do mesmo jeito que Moisés precisou lá naquele momento, Arão e Hur estavam lá para ajudar eles. E que a gente tenha esse sentimento, irmãos, dentro do nosso coração, de um para com o outro. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que não é fácil. Às vezes a gente precisa ser verdadeiramente intencional. Você tem que querer fazer aquilo. Eu vou fazer até sem querer. Mas a gente tem que fazer. Porque é isso que é ser igreja, irmãos. É um cuidar do outro, é um ajudar o outro, é um estar com o outro quando o outro precisa. E a gente foi chamado para isso, para viver junto, para viver uma unidade. E essa é a segunda verdade que a gente aprende com esse texto, irmãos. A terceira é que a vitória, ela vem por meio da intervenção divina. A vitória vem por meio da intervenção divina. Romanos 8:37 vai falar assim, olha, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, não é vencedores, presta atenção que tem mais. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores, irmãos. A figura do general numa batalha, o general é aquela pessoa assim, que é o top mente da batalha. Hã? Da hierarquia, isso aí, pastor, obrigada. O general. O general é aquele que ele sabe assim, o campo de batalha, por que aquela batalha está acontecendo. Não é? Ele tem as informações privilegiadas que veio do povo da inteligência, que está fazendo aquilo lá. Então, irmãos, o nosso general é quem? É Cristo. E ele tem todas as informações, irmãos. É ele que vence a nossa batalha. Nós, como soldados, a gente tem a nossa percepção da batalha um pouco limitada, porque se você está num campo, a sua percepção da batalha é aquele ali que você vê. Precisa o general passar as ordens e te contar o que está acontecendo, e muitas vezes você só está vendo esse campo que você está, mas o general não, ele está ali com o mapa da região, ele sabe que daqui você vai passar para lá, e que vai acontecer isso, e que vai acontecer aquilo, e ele vai gerenciando aquela batalha. E, da mesma forma, é a nossa vida com Deus, irmãos. Ele, onisciente como sabe de todas as coisas. Às vezes, a gente está enfrentando uma batalha, irmãos, e a gente só tem a percepção do agora. Se é uma batalha que vai acontecer tipo terça, a gente só tem a percepção de hoje até terça. Vai dizer uma percepção um pouco mais futura, né? Eu sei que terça tal coisa vai acontecer e eu preciso resolver isso até terça. Ou que seja outro tipo de batalha que a gente está enfrentando. Aquele povo foi enfrentar aquela batalha contra os amalequitas, eles eram nômades, eles eram totalmente acostumados a viver naquele tipo de região, no deserto, a enfrentar aquelas coisas. E vocês vão convir comigo, o povo de Israel, eles não eram a melhor pessoa, o povo mais preparado para enfrentar a batalha. Eles vinham de quê? De anos de escravidão. Eu creio que eles não tinham alimentação variada de carboidrato, proteína, vitamina disso, vitamina daquilo, né, para estar bem fortalecido, bem suprido, né, e com aquele corpo vigoroso para enfrentar uma batalha. Eu creio que isso não estava acontecendo com eles. Pelo contrário, eles viviam um sistema de escravidão, trabalhava horas incontáveis e comia lá um pão bolorado com água, e amanhã continuava tudo de novo. Então, assim, fisicamente, eles não estavam preparados para essa batalha. E, em questão de armamento ou coisa, muito menos. Eles tinham acabado de começar uma jornada no deserto, saíram e tudo. E olhando, irmãos,
com os olhos carnais e com a nossa própria visão física, a gente pensava, e essa batalha não tem como ganhar, não. Não tem como eles vencer, eles não têm força, eles não têm arma, eles não têm preparação, eles não têm o que precisa para vencer uma batalha. Eles acabaram de chegar nesse deserto, eles não conhecem. Gente, o povo amalequita, eles deviam conhecer cada pedra onde esconder e camuflar lá para ninguém ver eles. E, pum, quando é fé, te atacava. E o povo de Israel, não, eles não tinham esse background para ajudar eles. E eu quero pedir o pastor para colocar a última imagem para a gente ver agora. Deus vence as nossas batalhas. Eu achei tão lindo, irmãos, essa imagem desse soldado preparado, vestido com a roupa. Você sabe que é uma roupa de luta, é uma roupa de exército, né? Eu creio. E ajoelhado no campo de batalha. Então, a gente olha para isso, irmãos, e vê a gente nessa imagem. Preparados, que talvez achamos que estamos para a batalha, mas se a gente não ajoelhar, irmãos, e não pedir, é porque é Deus que vence. Segundo a Crônicas 38:2, fala assim, olha, com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar a travar as batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse o rei. Com o que disse Ezequias, o rei de Judá. Com eles, irmãos, talvez estava o poder humano, com aqueles amalequitas, o conhecimento da região, a força física necessária, as batalhas para as armas. Mas com o povo de Israel, irmãos, estava o Senhor. Porque é Deus que vence as nossas batalhas. É Deus que vence as nossas batalhas, irmãos, por mais preparados que a gente acha que pode estar. É Deus que vence as nossas batalhas, é Ele que sabe as melhores estratégias, irmãos. Você já viu que às vezes a gente tem uma estratégia tão boa para fazer uma coisa e vai e faz aquele pim, dá errado. E você, mas como eu planejei tanto, pensei e fiz a estratégia, sabia que de jeito ia dar certo e deu errado. Porque até aquele momento, talvez, irmãos, a gente só estava confiando em nós mesmos e nas nossas estratégias, naquilo que a gente sabia. E a minha oração nessa noite, irmãos, a gente já está terminando. A minha oração nessa noite é para que o Senhor, o Espírito Santo, ele possa sedimentar essas verdades dentro do nosso coração. Deus está conosco mesmo em meio às lutas, irmãos. Não, a gente não está isento de luta. Luta é bom? Não, mas a gente não está isento. O próprio Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas, irmãos, Ele está conosco. Ele está com você. Parece naquele momento que você está sozinho. Parece que você não vê saída e não tem ninguém. Olha, Deus está com você. Deus está conosco. Nós fomos criados, irmãos, para viver em unidade. Nós fomos criados para estar juntos, apoiando uns aos outros, assim como Ur e Arão fizeram com Moisés. E quem vence as nossas batalhas é o Senhor. Amém? Eu quero chamar a gente vai terminar essa mensagem hoje, irmãos, de um jeito diferente. Eu quero chamar o Júnior e o Renato aqui. Irmãos, eu oro para que o Senhor firme essa palavra no nosso coração. Eu oro para que as verdades dessa palavra, irmãos, elas encontrem um solo fértil no nosso coração. E eu quero pedir os irmãos para se levantar. Nós vamos terminar essa mensagem hoje, irmãos, de um jeito diferente. Nós vamos terminar essa mensagem celebrando. Aleluia. Vocês perceberam que esse culto hoje está numa vibe de celebração? Não está? Está numa vibe de muita celebração, glória a Deus. O Júnior mais o Renato vão cantar aqui, tocar uma música. É muito conhecida, eu quero que vocês cantem, irmãos. A gente vai terminar esse culto celebrando o nosso general, que é Cristo, que vence as nossas batalhas. Ele vence, ele já venceu, ele vai vencer todas as nossas batalhas. Então, a gente vai cantar agora e celebrar ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus.